Então vamos lá, pra mim o erro do Danilo é crucial na série de bola. O cara que é de lateral, ele joga por dentro e acha que é zagueiro, tá? Agora o Brasil fez 40 cruzamentos, tá vendo aqui agora? 28 no segundo tempo. Isso é um retrato de que foi, de fato, um jogo de pouca imaginação. Umas falas assim É até estranho, né, ver o japonês tratando assim umas coisas que é tão simples, a gente trata com tanto respeito. O cara que tenta o tempo todo, ele vai errar, mas quando acertar, para dentro do gol. É a comparação que se faz com o Cristiano Ronaldo, não agora, mas nos seus melhores momentos. Sempre foi o jogador que mais finalizou. Pegar qualquer estatística da Liga dos Campeões, nos tempos em que ele jogava no Real Madrid, ele era o que mais finalizava, não do Real Madrid, mas da competição disparado. Mas era sempre um dos artilheiros, porque ele chuta todas. O Vinícius tenta sempre a jogada, é a característica dele. Vai errar muitas, quando acertar, pode decidir e muitas vezes acaba decidindo. Agora o Brasil fez 40 cruzamentos, está vendo aqui agora. 28 no segundo tempo. Isso é um retrato de que foi, de fato, um jogo de pouca imaginação. Foi um jogo que venceu na marra, na pressão. Vale, claro que vale, mas isso é pouco, é preciso mais. O Brasil, a CBF, não contratou, penso eu, um técnico da primeiríssima prateleira para depender de 40 cruzamentos, 28 no segundo tempo. Porque não é toda hora que você vai ganhar na pressão. É preciso mais. Isso tem que ser falado agora. Esse é o momento. Porque foi uma vitória que, se o Brasil fosse um time mais organizado, com mais conteúdo, não tenho dúvida, venceria com mais facilidade. O segundo tempo foi todo da seleção brasileira. Cara, eu estou falando de jogo coletivo. Até porque o Brasil nunca mais vai ter, vou afirmar isso aqui, nunca mais vai ter a superioridade em talentos sobre outras seleções que teve décadas atrás, porque o futebol mudou. Você viu hoje o goleiro Suzuki do Japão? A mãe dele é de Gana. E a mãe dele é de Gana. A miscigenação, ela está no mundo inteiro. Então você tem o Rudiger, que é um jogador negro, forte, alemão. Você tem o Lukaku, belga, a mesma coisa. Essa miscigenação, ela ofereceu aos países europeus e outros, no caso o goleiro japonês, o time oriental, um desenvolvimento maior de jogadores com habilidade. A Alemanha de 2014? Com habilidade, jogadores com mais capacidade de driblar. Quem era o principal driblador da Premier League há alguns anos? Era o Hazard, um belga. Você imagina um belga driblador? Se falasse nos anos 50 isso, quando até o Rivelino uma vez falou que eram os belgicanos, né? Teve essa piada, parece que ele falou isso mesmo, o grande Riva. Mas isso é inimaginável. O futebol mudou, gente. A seleção da Holanda de 74 era tudo lourinho. Hoje não. Hoje já mudou há muito tempo. E jogadores ótimos. O que era o Seedorf, né? Por exemplo? O que era o Gullit? Então, grandes jogadores. Então, mudou. Dificilmente o Brasil vai ter um grupo de jogadores talentosos, habilidosos, muito acima dos outros. Ele pode até ter uma geração fantástica, mas outros também terão. Olha os franceses. Pega a seleção da França lá de 58. Fontaine, o artilheiro, era marroquino. Para começo de conversa. Tudo branquinho. Vê a seleção da França hoje. É muito melhor. O Pelé era o quê? Lógico, os brancos também jogam bola, mas a miscigenação, acho que ela favorece muito aos times europeus. Isso é ótimo, tá, gente? Estou falando que eu acho maravilhoso isso. Para o futebol, para o fim do preconceito, para a porrada de coisas. Mas o Brasil dificilmente vai ter. Então o Brasil tem que ter o quê? Jogo coletivo aprimorado. Então vamos lá, pra mim o erro do Danilo é crucial na série de bola. O cara que é de lateral, ele joga por dentro e acha que é zagueiro, tá? Mas pior pra mim é o Casimiro, que ele não tem força pra marcar o Sano. Ele chega atrasado e quer dar um carrinho do mesmo jeito que ele deu, que tomou o cartão. Um volante, ele tem que entender que quando o lateral passou na frente dele, ele se posiciona pra fazer essa cobertura, e ele não fez. E aí, o Sano pegou na diagonal, sem condições pro Alisson pegar. 1-0 pro Japão, que tava com medo do Brasil. Aí quando o Hendrick entra, não entra bem, o Ryan. Mas só que tem uma coisa, os 3 jogadores que o Zaidan disse, que é perfeito, só um joga, e desde o início, que é o Bruno Guimarães. E aí, se você... como vai ser as oitavas? Como vai ser as quartas? Como vai ser a semifinal? Como vai ser a final? Faltam quatro matas. Esses caras vão estar... Olha só, os 2 saíram machucados, com contusão. Não sei se é contratura, não sei se é grau 1, grau 2. Os 2 saíram machucados. Então... aonde está a preparação física? Aonde está o departamento médico? O que a gente jogou, a não ser o Bruno Guimarães, que tenha feito aquela jogada incrível do belo gol do Martinelli?
O que a gente fez? Jogadas de bola na área. Isso dá nas quartas? Dá na semi? Dá na final? É isso? É isso que eu entendo? Não. Então ele precisa entender que ele não pode ser tão conservador assim e enxergar um futebol melhor. Viralizou você falando pro baixar a bola pros japoneses. Eles provocaram você? Como é que foi ali? Foi, né? Tem umas falas assim do... É até estranho, né? Ver os japoneses tratando assim umas coisas que é tão simples, a gente trata com tanto respeito, é tão bonito ver onde o Japão tá chegando com esse futebol. A única coisa que eu falei pra ele foi, cara, pra falar do Brasil, você tem que lembrar que a gente tem 5 estrelas, quão grande essa camisa e o quanto a gente fez para representar não é sobre a gente, é sobre todo mundo que está por trás, que tanto torce, que tanto sente privilegiado de ver a gente chegar lá e usar essa camisa. Então, acho que foi muito mais sobre isso, sabe? Mais por querer representá-la do que exatamente do que por mim propriamente. Então, sem problema, acho que depois conversaram e tá tudo certo. Gosta do Matheus ou não é? Não sei, tá 50% desse jogo para mim, 50% desse jogo para mim, então espero quem chegar a gente esteja preparado. Fala, rapaziada, espero que todos estejam bem. Então, quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam dessa classificação no Brasil? Se foi de bom tamanho, se faltou alguma ação no Ancelotti, né? Se essas jogadas aéreas que o Brasil tá insistindo em todos os jogos, né? Principalmente nesse, se essa jogada aérea é uma fraqueza para as demais partidas, né, na Copa, porque jogadores de habilidade tem, só que eles estão tentando muito no desespero, né, tá abafando, mesmo com o Casemiro fazendo o gol da vitória, ele não apresentou um bom futebol, mas eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários, aproveita, se inscreva aí no canal, deixe seu like e até a próxima.